Agora a professora Amália Dias, aqui da FEBEP, vai falar para a gente. Bom dia a todos. Bom, primeiro, assim como a Vilma, eu quero muito agradecer o convite para falar de História da Educação num evento que comemora o Dia da Baixada. Isso me dá muita alegria. E perceber que construir um espaço para comemorar o Dia da Baixada é uma prática aqui da FEBEP por intermédio do PIMBA, né? Isso é importante, você pode passar mais um. Porque se a gente olhar a lei de criação do Dia da Baixada, em 2002, a lei oficializa, mas oficializa discussões da sociedade civil e muitas dessas discussões aconteceram aqui no espaço da FEBEP. O dia 30 é comemorado, ele é instituído, ele é inventado em função da criação da primeira ferrovia no país, que passa pela Baixada, no século XIX. Mas eu queria destacar também com vocês a obrigatoriedade desse dia ser comemorado em todas as escolas da rede estadual de ensino público e em todas as repartições públicas estaduais da região. Por que eu gostaria de destacar isso? Porque já chama a atenção para a gente da relação entre história, memória e escolas. E a Vilma, a propósito, começou a fala dela citando a Clarice Nunes, que as escolas são celeiros de memória, né? Então, instituir um Dia da Baixada tem aí um projeto vinculado às escolas de firmar, de lembrar, de construir uma memória sobre a nossa região. Pode seguir. Agora, é interessante pensar nesse esforço, a lei de 2002, em construir uma memória positiva sobre a Baixada, quais são as memórias que a gente tem sobre a Baixada Fluminense. Eu, em geral, posso imaginar que o que a gente tem construído sobre Baixada, no nosso senso comum, é uma memória da violência, é uma memória do descaso, é uma memória da ausência, correto? Né? Geralmente é o que é mais noticiado sobre a Baixada. Então, nascida, criada e escolarizada na Baixada, eu passei a me perguntar se é possível falar de uma história da educação na Baixada Fluminense. Será que é possível falar disso? Então, a minha fala aqui hoje é em função disso, eu fui atrás dessa resposta. E é também um posicionamento, né? Eu acho muito importante a gente falar do que é precário, dos nossos problemas, né? Desde que isso nos leve a lutar por melhores condições, mas também construir um olhar daquilo que é positivo, daquilo que pode ser valorizado. Vamos seguir. Por isso eu botei o nome da palestra de experiências de escola primária entre 1929 e 1950. Pode passar. Bom, pensar a Baixada, a gente já tem aí uma questão de território, e a fala da Vilma me ajuda já, porque ela estava pontuando muito uma relação entre a criação de escolas e índice populacional. E a própria distribuição da rede de escolas. Isso também apareceu muito na minha pesquisa, que às vezes o primeiro e o segundo distrito, que são os distritos mais urbanos, é que recebem um maior número de escolas. Então, quem pesquisa História da Educação na Baixada já traz uma contribuição para o campo da História da Educação, que tem que pensar a História da Educação na relação com o território. Isso nem sempre é feito na historiografia da educação. Parece que a gente pode falar da história da educação por cima, sem pensar as relações sociais e as funções sociais do território. Então, isso aqui é uma primeira contribuição. Existe um livro de 1955, do Jaime Abreu, sobre o sistema educacional fluminense. Para o estado do Rio de Janeiro, nós temos poucos estudos em história da educação. Nós temos muitos estudos sobre a capital enquanto sede da corte, Distrito Federal, capital da República, mas essa não é a realidade do estado do Rio de Janeiro. Se capital é urbana, a realidade do estado muitas vezes é agrária, se a gente pensa ao longo do século XX, tá? Até a segunda metade. Então, quando a gente estuda História da Educação na Baixada, a gente também já está construindo um outro cenário e dando também essa contribuição de pensar História da Educação em regiões que não têm o mesmo cenário do Distrito Federal. O Distrito Federal, que eu estou me referindo à cidade do Rio de Janeiro, quando era a capital da República, tá? Nesse livro, o Sistema Educacional Fluminense, de 1955, Jaime Abreu vai dizer que Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu e São João de Meriti, né, 55 já houve as emancipações, são regiões que apresentam grande densidade de escolas.
e elogia muito as administrações municipais pela criação de escolas municipais na região, tá? Então isso já chamou muito a minha atenção, porque que essas regiões teriam alcançado uma rede escolar que era significativa no panorama do Estado, tá? Nova Iguaçu já ocupa o 4º lugar em rede de escolas na década de 30. Aí Nova Iguaçu, quando eu estou falando aqui de Nova Iguaçu, não é o que a gente conhece hoje como limite de Nova Iguaçu. É o que era o município de Iguaçu e é uma área muito extensa. Então já fica uma dica para o pessoal da geografia. Quando a gente está trabalhando com Baixada Fluminense, é muito importante ver as mudanças do território, tá? E tem ainda, além do livro do Jaime Abreu, gente, tem um prefeito em Nova Iguaçu, já é Nova Iguaçu, no final da década de 50, que vai chamar Nova Iguaçu de Atenas Fluminense. Tamanha é a rede de mais de 100 escolas municipais na região. Tem um vídeo de um distrito escolar que vai mostrar várias escolas só de Nova Iguaçu e vai citar uma rede de mais de 100 escolas. E aí eu coloquei ali um ponto de interrogação. Por quê? Né? Até porque a gente tem uma outra memória da Baixada. Como é que esse município constrói esse lugar de proeminência em matéria educacional? E será que era isso mesmo, né? Então a gente tem um discurso de dentro do próprio prefeito, mas tem também um trabalho de pesquisa acadêmico pelo INEP que reconhece essas regiões como importantes em matéria educacional. E aí, quando eu trabalhei entre 1917 e 1950, eu precisei pensar os usos do território. Porque Baixada Fluminense, às vezes a gente usa essa expressão para tentar criar uma identidade geral para a região. Mas em alguns momentos a gente também precisa se distanciar disso. Por quê? Só o município de Iguaçu, entre 30 e 40, ele já vive histórias muito diferentes. Se lá no Distrito Sede, Nova Iguaçu, a gente tem um sistema agrário, uma economia de mercado baseada na laranja, você tem uma ampla migração para a cidade de lavradores, de agricultores, de imigrantes. O que está acontecendo em regiões que depois a gente vai chamar de Dinópolis, São João de Meriti, Duque de Caxias, é o processo dos loteamentos urbanos. O território está sendo fragmentado, loteado para ocupação dos trabalhadores do Distrito Federal. Então você tem aí um uso mais urbano, no sentido de urbanização do espaço, e em outras regiões do próprio município a gente tem um uso agrário, tá? Centrado na agricultura. Então, para investigar a rede de escolas, que escolas eram essas, eu tinha que entender da distribuição do território, em que momento você tinha funções rurais, em que momento você tinha funções urbanas. E vocês vão ver que isso tem uma relação com a distribuição de escolas. Pensar a Baixada Fluminense nos anos 20, 30 e 40, né, porque a minha questão era por que aquela região investia em instrução, a gente tem que entender qual é o sentido de instrução. A gente também já tem aqui, até da FEBEF, trabalho de uma professora Simone Fábio, que pesquisa as políticas de saneamento da Baixada Fluminense nesse período, né? Em função de como era o meio ambiente, dos alagamentos, das epidemias. Essa discussão é local, mas essa discussão também é nacional no período, né? A ideia de que educação e saúde iam transformar o Jeca-Tatu num sujeito civilizado. Então a Baixada vai ser alvo dessas políticas. Tanto para sanear áreas que vão servir aos loteamentos, quanto para sanear áreas que vão servir às plantações de laranja. Então existe uma relação aí, gente, da educação. A gente está sempre conversando sobre isso, né? Quais são as funções sociais da escolarização. Nesse período, a educação é vista quase como uma vacina, né? Ela é o meio pelo qual eu vou preparar o indivíduo para ser um cidadão produtivo, para ser um trabalhador. Porque ele vai ficar livre das doenças, ele vai adquirir novos hábitos de saúde. Então é uma instrução no sentido assim profilático, tá? Pode passar. Tamanha de fato eu confirmei que nos projetos de poder para o município de Nova Iguaçu, a instrução é um tema que sempre aparece como uma ferramenta do progresso. Aquelas elites políticas e também os movimentos sociais acreditam que investir em instrução é garantir o progresso do município, tá? Com interesses econômicos, políticos e sociais em curso. Uma das provas do valor que a instrução tem nesse período
é a coleção Arruda Negreiros, que é uma coleção de fotografias que foi encomendada na década de 30 para o aniversário do centenário do município, que é 1933. Então, fotografia naquele período é um recurso bastante caro, e o prefeito manda fotografar todas as escolas e todas as estradas da região. Por que essa escolha, né? É mais uma escolha que evidencia a centralidade da instrução como uma vitrine, como algo importante. E a rede de escolas no município de Iguaçu, de escolas estaduais e municipais, cresce de fato nesse período. Eu pude rastrear esse crescimento. Agora, tem uma intenção, né? Se encomendar fotografias para o centenário. Tem aí, gente, uma criação de uma memória, né? De novo, escola, memória e educação relacionados. Então, esse prefeito tem aí um projeto de fotografar todas as estradas e todas as escolas, vitrines do progresso. E eu vou contar um pouco para vocês a história dessa coleção. Essa coleção não está... É um álbum, foi um álbum, parece que foi um álbum. Ela, em um determinado momento, os pesquisadores da região tiveram acesso a esse álbum. Anos depois, fizeram o seguinte: você que é de Nilópolis, arrancar as fotos de Nilópolis e entregar. Você que é de Caxias, leva essas. Você que é de Nova Iguaçu, leva essas aqui. Então, assim, hoje eu reuni 78 fotografias. A coleção Arruda Negreiros completa não existe mais. Eu só sei que ela foi uma coleção porque existe uma capa. Um outro pesquisador achou a capa do álbum. Então, também para vocês já começarem a saber como é fazer história de educação local e regional. Mas a gente tem aí 78 fotografias. Pode passar. As outras devem estar na casa dos que pertenciam às cadeiras. Tem um pesquisador muito famoso que me mandou 5 fotos. Eu sei que ele tem mais porque ele publicou no livro outras, mas ele não me disponibilizou todas as que ele tinha. Então, tem isso. Tem uma outra fonte importante para quem quiser fazer história da educação na Baixada, que são os mapas de frequência escolar que estão na PERJ, que é uma documentação entre 29 e 1949. Tem outras fontes, tá? Esse é o recorte que eu fiz para conversar com vocês, para a gente pensar, já que a palestra é sobre o processo de escolarização, quais eram as experiências de escola primária na região na década de 20 e 30. Uma das coisas que eu vou mostrar para vocês da análise desses mapas, fica evidente a distribuição de alguns critérios de distribuição das escolas pelo território. Como a Vilma falou, densidade populacional é uma delas. Mas o território rural e urbano também, e principalmente em função do tipo de escola. Uma primeira coisa para compartilhar com vocês. As escolas primárias que existiram na Baixada, pelo menos dentro desse acervo, porque ele é um acervo oficial, né, então ele é um sistema de fiscalização das escolas oficiais, a maioria das escolas primárias são públicas e são municipais e estaduais. É menor a rede primária de escolas particulares ou subvencionadas. Mas tem um dado aí. As escolas particulares não eram obrigadas a emitir esses mapas de frequência. Então isso pode ser um efeito da documentação, tá? Agora, que tipo de escola é essa existente na Baixada? São escolas de até as 3 primeiras séries do ensino, primeira, segunda e terceira série, ou, o que é mais raro, as escolas completas com as 5 séries de ensino. Tá? É uma escola menor, é uma escola pela metade. E que tipo de escolas são essas? Assim, e um outro dado cruel que aparece nessa documentação. Essa documentação mostra quantos alunos têm inscrito por série. As escolas da Baixada Fluminense, na década de 20 e 30, eram escolas alfabetizadoras somente, porque a gente não vê a progressão dos alunos por série. Parece que os alunos entram no primeiro ano, se alfabetizam ou não e saem. Isso também pode ser o uso que a população escolhe fazer da escola. Isso também pode ter um aspecto positivo. Isso não deu para investigar nessa documentação. Mas isso é um dado, assim, são 136 escolas que existem nesse acervo do APERJ. A imensa maioria das escolas, que são escolas até a terceira série, e a imensa maioria das escolas tem um número de matrícula de alunos maior só na primeira série. A gente vê os mapas por ano e a gente não vê os alunos da primeira série passando de ano. Tá? Esse é um dado das escolas primárias da Baixada Fluminense, desse período. E que tipo de escolas são essas? Quando eu estou falando aqui o tempo todo em escola primária, eu imagino que vocês estão pensando no modelo de escola que vocês estudaram.
né? Um pré-escolar dividido em turmas, cada turma, todos os alunos são de uma mesma série, não é por aí a experiência de escola que vocês conhecem? Não é essa estrutura de ensino primário nos anos 20 e 30 no estado do Rio de Janeiro, tá? Esse modelo que vocês conhecem que está começando a ser implantado. Em São Paulo, em 30 e 40, ele já é predominante. Não é essa a história do estado do Rio de Janeiro. A gente vai manter as chamadas escolas isoladas. Essas escolas isoladas, que são as que mais aparecem na documentação, podem ser mistas, femininas ou masculinas. Vamos ver um pouco do que se trata disso. Pode passar, por favor, Márcia. Não vai dar para ver, né? Bom, eu não vou nem tratar isso com vocês, mas basicamente é o seguinte. Eu pude rastrear as escolas e ver quantas eram municipais, quantas eram estaduais e a distribuição delas nos distritos. Eu vou ficar devendo esse slide para vocês. Mas o que aparece é o seguinte, a maior parte das escolas da Baixada, dentro dessa documentação, são municipais e estaduais, só que a distribuição das escolas pelos distritos também vai mostrar um número maior de escolas nas regiões mais populosas. Em Nova Iguaçu, porque tem a migração dos trabalhadores para trabalhar na laranja, mais nos distritos de cá, que depois se tornarão, né, porque aí tudo é Iguaçu, mas nos distritos que se tornarão Nilópolis, Caxias e São João, um número maior de escolas, porque há uma concentração populacional maior nessas regiões. Isso que a gente não pode entender história da educação sem pensar o território, sem conhecer o território. Pode passar, Márcia. Aí, também, não está bom de visualizar? Uma pena? Dentro do Distrito Sede, o primeiro distrito de Iguaçu, o distrito principal, a gente também tem uma distribuição de escolas entre rurais e urbanas, porque é um distrito muito interessante, porque ele tem algumas ruas urbanizadas e todo o entorno coberto por laranjais. A gente também vai ter uma predominância de escolas públicas e, nesse caso, um certo equilíbrio, menos escolas rurais do que urbanas no primeiro distrito. Agora a gente vai voltar e fazer uma comparação entre as fotos da coleção Arruda Negreiros, que eu comentei e não mostrei, e esses mapas de frequência. Essas fotos foram feitas entre 32 e 1933. E, por acaso, sorte para o historiador, existem mapas de frequência dessas escolas. Então, eu vou voltar aqui no que eu estava conversando com vocês sobre o modelo de escola primária que vocês vivenciaram e o que é o modelo escolar de ensino primário dos anos 30 e 40. Vamos ver. Bom, o que vocês mais se aproximam, estou fazendo uma aposta, é do modelo do grupo escolar. Na historiografia da educação, o grupo escolar aparece como uma grande inovação, porque é ele que vai adotar a seriação do ensino, a seriação progressiva, por idade, Você tinha seriação no século XIX, mas essa questão da idade já é inserida nos grupos escolares, é uma mudança no modelo de escola primária. Então, o grupo escolar tem uma diretora, essa é uma figura que aparece no fim do século XIX, tem um corpo de professoras adjuntas, tá? Essa foto é do grupo escolar de Alpestana em Nova Iguaçu. Pode passar. E aí, por exemplo, essa foto tem uma legenda ali. Primeira série, classe B. Isso é muito familiar na minha escolarização. Não sei se é na de vocês. Aí, vocês estão vendo uma foto de uma turma. E se vocês observarem, essas crianças têm idades razoavelmente aproximadas, tá? Um outro aspecto aí é a uniformização das crianças. E aí você tem uma turma, uma série, um docente. Familiar para vocês? Pode continuar, Márcia, por favor. Uma outra série do Rangel Pestana. Pode passar. Outra série, aí já tem uma questão. Terceira, quarta e quinta série na mesma fotografia. Lembra que eu estava falando que as primeiras séries têm mais alunos? Mas terceira, quarta e quinta série são só nas escolas completas, com as 5 séries do ensino. O grupo escolar é a escola com as 5 séries completas. Então aí a gente já tem 3 classes, 3 séries na mesma fotografia. Já não é uma turma que vocês estão vendo. É uma fotografia de 3 séries reunidas. Esse modelo é a exceção. De 136 lotações, são 4 grupos escolares na região. E outros 3 só vão ser criados nas emancipações depois da década de 40. Então, ele é um modelo
ele é o que todos deveriam ser, mas ele não é de fato a realidade da Baixada. Qual é a realidade da Baixada? Vamos seguir. Aí, se vocês olharem a legenda, ó, Escola Barão de Mesquita. Essa é uma foto de uma escola, não é a foto de uma turma. Todos os alunos e todos os professores da escola estão nessa foto. O que a gente tem aí se a gente pegar um mapa de frequência escolar? Aí eu consigo descobrir quem é essa professora, mas eu consigo descobrir que a gente tem aí alunos de diferentes séries e classes. Provavelmente, eles não, se a gente só tem uma professora e a escola em um turno, significa que estão todos estudando no mesmo horário com a mesma professora. Isso não é segregação do ensino. Ainda que ela classifique os alunos no mapa. Aí é aquela ideia de escola isolada que funciona numa casa alugada. Às vezes a casa alugada é onde a professora também vai morar. Esse modelo é o padrão da Baixada Fluminense. Pode passar. Tem um outro, a Municipal de Caxias. Eu quero muito enfatizar que isto é a escola. Tá? Para vocês pensarem também, ao longo do século XX, quanto a gente expandiu esse conceito de processos escolares e de escola primária. Oi? Não, é municipal, estava na... Essa também é municipal. Mais uma. Se vocês estiverem enxergando alguma precariedade, entendam, o prefeito encomendou a fotografia dessas escolas. Ele está mostrando o que se tem de melhor. Isso é motivo de orgulho. Tá? Uma outra escola. Vocês têm aí, criança, pode botar, crianças de séries diferentes. Pode colocar a próxima. Eu queria chamar a atenção que as professoras destoam da fotografia. Né? Elas estão com o olhar. Mas isso a gente conversa em outro momento. Uma escola isolada não significa ser pequena, tá? Aí é que vem, gente, uma coisa que essa pesquisa também demonstra. Você vai ter experiências híbridas. Você vai ter uma escola isolada, que pode funcionar em mais de um turno, que pode ter mais de uma professora, uma escola isolada que adote a seriação. Então, aí, pelo mapa, eu também sei que tem alunos de diferentes níveis de ensino com uma professora só. Né? Aí, numericamente, é uma escola maior. Só que, olha só, está escrito feminina. Ela é feminina? Já tem os meninos sentados ali embaixo. Os mapas posteriores mostram essa escola se tornando mista. Tá? A lei é a seguinte, primeiro feminina e masculina. Se você já tivesse isso e ainda houvesse necessidade, aí você mistura as crianças. Pode passar, por favor. Aí eu queria chamar a atenção para uma coisa que só na comparação da foto com o mapa a gente descobre. Está escrito aí, escola mista Morro Agudo, primeiro turno. E só tem meninos na fotografia. Tudo bem? Próxima foto. A escola mista número 8, segundo turno, meninas. É a mesma professora trabalhando em 2 turnos. Só que a escola é mista. Quem escolheu separar meninos e meninas foi a professora. E os mapas de frequência não aparece isso. Tá? Então havia também uma certa autonomia de organização de escola. Então aparece como mista, mas por algum critério a professora separou meninos e meninas. Próximas fotos. Aí é só para ver o outro lado. É mista, tem foto do primeiro turno, pode passar outra foto. É do segundo turno, mas meninas e meninas estão juntos e é a mesma professora trabalhando nos 2 turnos. Tá? É uma escola isolada, mas ela não é uma escola pequena. Pode passar. As áreas mais populosas têm as maiores escolas, né? Essa é uma escola em São João de Meriti, que era um dos núcleos mais densos daqui, da região. Eu não sei se vocês já notaram, se eu vou precisar chamar a atenção para vocês do efeito raça presente nessas fotografias. Tá? Mais uma. Gente, tirar a fotografia nessa época era algo muito caro e você põe a sua melhor roupa. E a gente tem crianças de pés descalços nas fotografias. Nem todas as escolas têm uniforme. E aí, falando do efeito raça, essa é uma das minhas fotografias preferidas, porque é de Mesquita, mas também porque aparece uma professora negra. Não é só a presença de alunos
pardos e negros, mas de professores também. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque na nossa historiografia da educação isso é um dado recente. Que é, pessoas negras tiveram acesso, eu não estou dizendo que isso é democrático, eu não estou questionando que tipo de escola tiveram acesso, mas tiveram matrícula. E a gente ignorava isso, a gente não sabia disso. Tá? Isso é o período pós-abolição. Então esse é um dado para ser investigado. Pode. Depois de verem todas as outras fotografias, vocês sentem alguma diferença nessa? Qual é a diferença? Gente, eu tenho idade, vocês têm que falar alto que eu não escuto. Qual é a diferença dessa para as outras? É bonita? Organizada. Se as pessoas se arrumam nessa, né, até o cenário está disposto para a fotografia. Não dá para ler de onde vocês estão, mas essa é a Escola Municipal Arruda Negreiros, o prefeito que encomenda as fotografias do centenário. Então eu só estou chamando a atenção que essas fotografias que a gente analisa como fonte foram produzidas para construir uma memória monumento. E não é por acaso, o historiador tem mania de teoria da conspiração, mas me diga se eu estou errado. Não é por acaso que a escola que leva o nome do prefeito tem a fotografia mais bem produzida. Tá? Vou ficando por aqui e agradeço vocês me ouvirem.